E tomamos gols, o que eu digo, a gente cede os gols de maneira muito fácil. A gente sofre muito para construir o gol e é difícil mesmo. O futebol, às vezes, eu sei que as pessoas acham muito fácil. Você tira um jogador, traz outro como se, né, não tivesse custos e tudo. Não é bem assim. Mas, infelizmente, temos encontrado dificuldade na hora de defender o nosso gol. O Coritiba não venceu apenas uma partida. O Coritiba derrubou um tabu que já estava virando assombração. Foram quase 12 anos sem vencer o Bahia. Desde 2014, o torcedor coxa branca olhava para esse confronto e via sempre a mesma história. Frustração, empate, derrota, jogo duro. E mais uma vez parecia que o roteiro ia se repetir. O Bahia saiu na frente no Couto Pereira e por alguns minutos parecia que o fantasma continuaria vivo. Mas o futebol é cruel e quando ele resolve virar a chave, ninguém segura. O Bahia começou melhor, criou chances. Sanabria perdeu uma oportunidade gigante. Iago Borducci acertou a trave. Eric Pulga abriu o placar. O time de Rogério Ceni tinha o jogo na mão, tinha vantagem, tinha cenário. Tinha tudo para quebrar a sequência ruim e sair de Curitiba respirando. Só que no segundo tempo aconteceu aquilo que separa um time confiante de um time em crise. O Bahia simplesmente desmoronou. Em apenas 23 minutos, o Coritiba fez 3 gols. Repete isso, 3 gols em 12 minutos. Bruno Melo empatou, Lavega virou, Breno Lopes matou no contra-ataque. De 1-0 pro Bahia para 3-1 pro Coritiba. E não foi uma virada qualquer, foi uma virada com peso de tabu quebrado, com peso de resposta, com peso de estádio explodindo. O Couto Pereira viu o Coxa transformar um jogo perigoso em uma noite histórica. E olha a ironia, o Coritiba não vencia em casa há mais de um mês sem dar essa alegria pro torcedor no Couto. Aí justo contra o Bahia, que era uma pedra no sapato há 12 anos, o time vai lá e vence. E vence de virada, e vence fazendo o estádio ferver. É o tipo de jogo que muda ambiente. É o tipo de resultado que faz o torcedor olhar para a tabela e pensar: calma aí, esse time pode brigar por coisa grande. Porque com essa vitória, o Coritiba chegou a 26 pontos e subiu para a 6ª colocação. 6º lugar, colado na parte de cima. Enquanto isso, o Bahia parou nos 23 pontos e caiu para 8º. E aqui começa a parte mais pesada da história. O Bahia chegou ao 8º jogo seguido sem vencer na temporada. 8 jogos, 6 deles pelo Brasileirão. Isso já não é oscilação pequena. Isso é alerta ligado. Isso é pressão chegando. Isso é Rogério Ceni tendo que explicar por que um time que começou competitivo agora parece perder força quando mais precisa. E não adianta dizer que foi azar. Teve azar sim, teve bola na trave, teve chance perdida, teve lesão do goleiro Léo Vieira ainda no primeiro tempo. Mas futebol também é controle emocional. E quando o Coritiba empatou, o Bahia sentiu. Quando virou, o Bahia apagou. Quando o terceiro saiu, parecia que o time tinha perdido totalmente o rumo. Everaldo ainda diminuiu no fim, fez 3-2, botou fogo nos minutos finais. Mas já era tarde, porque a história da noite já tinha sido escrita. O tabu caiu, o jejum em casa acabou, o Coritiba subiu, o Bahia afundou ainda mais na sequência sem vitórias. Agora a pergunta é simples: o Coritiba encontrou o jogo que pode mudar sua temporada ou foi só uma noite perfeita? E o Bahia, tá só passando por uma fase ruim ou começou a entrar em crise de verdade? Porque perder acontece, mas ficar 8 jogos sem vencer e tomar uma virada dessas em 12 minutos pesa muito. E antes da pausa para a Copa do Mundo, esse resultado deixa um recado claro. O Coxa saiu fortalecido, o Bahia saiu pressionado e o Brasileirão ganhou mais uma história com cara de caos. Futebol, às vezes, eu sei que as pessoas acham muito fácil. Você tira um jogador, traz outro como se, né, não tivesse custos e tudo. Não é bem assim. Agora, lógico que nós temos que, algumas coisas nós temos que repensar. Algum jogador vai chegar, pode ser que haja alguma saída, sem dúvida nenhuma. É parte de um processo. Mas nós temos que ter mais confiança na gente dentro do campo de jogo. Porque é um time que joga, é um time que jogou contra o Grêmio. Mereceu, teve todas as oportunidades de ganhar o jogo. Contra o Santos, com 2 pênaltis contra, ainda teve boas oportunidades de ganhar o jogo. Faz muitos jogos superior ao adversário. Mas, infelizmente, temos encontrado dificuldade na hora de defender o nosso gol. Saímos com 1-0, claro, uma pena lesão, a troca de um jogador queimando uma substituição, um goleiro te tira uma possibilidade de linha, e para qualquer goleiro que entre frio num jogo é muito difícil sempre o jogo. E tomamos gols, o que eu digo, a gente cede os gols de maneira muito fácil. A gente sofre muito para construir o gol e é difícil mesmo.
Mas eu acho que foi um erro coletivo na volta da bola parada ali no cruzamento, e a gente toma o primeiro gol, o segundo gol novamente num cruzamento, né, de novo numa volta de bola parada. E aí o terceiro gol já acho que muito foge ao padrão do que nós jogamos, do primeiro tempo controlado que nós tivemos.